Que a luz de Jesus nos envolva. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Bem-aventurado os aflitos. Mas como ser bem-aventurado? Ou seja, como ser feliz passando por aflições? Porque quando passamos por aflições, ficamos tristes, preocupados, ansiosos e muitas vezes desesperamos. São aquelas situações que nunca pensamos passar e quando estamos passando parece que nunca vão ter fim. E nestas horas surgem os questionamentos. Por que Deus permitiu isso? Por que tal fato aconteceu? Por que aconteceu comigo? Por quê? E assim, muitos, por não ter uma explicação lógica, um alívio para a sua dor, um consolo para o seu desespero, acabam duvidando da bondade e da justiça divina. Pois vamos imaginar uma pessoa que é uma pessoa boa, religiosa, que procura cumprir com a lei de Deus e com a lei dos homens. E essa pessoa vê sua vida cheia de aflições, uma seguida da outra, em verdadeiros feixes de aflições. Então, por ela ser uma pessoa religiosa, ela vai procurar ajuda na sua religião e ouve a seguinte resposta: é a vontade de Deus. Só que essa resposta não explica, não alivia, não consola. E faz de Deus um tirano que aflige as criaturas somente porque tem vontade. Portanto, quem assim responde pode até estar com boas intenções de acalmar, de amenizar a aflição do outro. Porém, essa resposta, como toda resposta vaga, não aplaca a ansiedade e só deixa um vazio no coração, porque não consola, não alivia, não esclarece. Mas aí vem a doutrina espírita e nos explica que as aflições da vida provêm de duas fontes. Uma tem suas causas na vida atual e outra na vida passada. E os espíritos nos esclarecem que grande parte das aflições tem suas causas na vida atual e tem a ver com o nosso caráter. E o livro Céu e Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, vem nos dizer que cada uma das nossas imperfeições corresponde a uma consequência inevitável. Portanto, diante das aflições, devemos perguntar: o que foi que eu, com o meu caráter, meus pensamentos, meus atos, contribuí para essa aflição? No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel diz o seguinte: examina a tua própria aflição para que ela não se converta em desespero. E ele diz, nesse livro, que cada aflição tem o nome e o tipo que lhe é peculiar. Aí ele cita várias aflições, mas eu só vou falar de algumas. Ele diz que a aflição do egoísmo é a egolatria, que leva à solidão. Porque o egoísta ele vive obcecado nos seus próprios interesses e ele vai se afastando das outras pessoas. E quando acorda, ele está sozinho e infeliz. A aflição da inveja é o despeito. Meus irmãos, a inveja ela é uma doença da alma que impede do ser trabalhar pela sua própria autorrealização. Pois o invejoso vive perdendo seu tempo em odiar, em invejar o bem, o sucesso, a felicidade do outro. E agindo assim, ele esquece de lutar pela sua própria felicidade, pela sua própria vida.
A aflição da vaidade é a loucura. Olha, nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, de desenvolver nossa mente, de trabalhar para termos uma vida digna e confortável, de desenvolver a autoestima. Mas tudo isso é diferente da vaidade. Porque a vaidade é a loucura de querer parecer sem ser. A vaidade, ela vive de aparências para ser admirada, elogiada, imitada, invejada. Muitos, na loucura da vaidade, entram em processo de fuga da realidade, se esforçando para aparentar felicidade, aparentar sucesso, riqueza, uma vida perfeita, o que na realidade estão longe de ter. A vaidade, ela vive de formas, de rótulos, de imagem, de aparência. E quem vive de aparência não vive de verdade. A aflição do vício é a delinquência. Pois quando uma pessoa se vicia, seja em comida, bebida, sexo, jogos ou drogas, essa pessoa vai precisar cada vez mais de tempo para se dedicar ao vício e de dinheiro para sustentar seu vício. E aí ela vai se descuidando com a rotina diária. Ela vai se descuidando dela mesma. Porque o vício cada vez mais exige suas forças, sua atenção, seu tempo, seu dinheiro. Até que ela vai abandonando tudo. Vai abandonando a família, os amigos e tudo que não diz respeito ao vício. Ela abandona até seu próprio emprego. E como ela precisa de emprego para sustentar o vício, aí ela acaba entrando nos tortuosos caminhos da delinquência, da prostituição, do tráfico, do cárcere e da morte. Porque ela vai fazer de tudo para conseguir sustentar o seu vício. A doutrina nos diz que somos responsáveis por grande parte das nossas aflições, que são consequências do nosso caráter e de nossas ações desequilibradas, da nossa infantilidade psíquica, do egoísmo e do orgulho. Durante a nossa existência, nós praticamos ações que prejudicam os outros e a nós mesmos. E o resultado dessas ações, elas retornam a nós imediatamente, mais tarde ou em outras encarnações. Nós prejudicamos aos outros e a nós mesmos por pensamentos, palavras e ações. E Deus, na sua imensa misericórdia, vai nos dando oportunidade para que reparemos. Mas nós vamos deixando para lá e acreditando em uma eterna impunidade, seja por indiferença, inconsequência ou rebeldia, nós vamos adiando a reparação. Quando, na verdade, nós estamos adiando a nossa felicidade. Mas, um dia nós desencarnamos e, livres do véu da matéria, vemos as oportunidades que perdemos, vemos as faltas que cometemos. Então, rogamos a Deus uma nova oportunidade de reparação e aprimoramento. Então, escolhemos passar por situações semelhantes àquelas que falhamos. Escolhemos provas que vão nos fortalecer para o futuro. E Deus, na sua imensa bondade, nos concede uma nova oportunidade para colocarmos em prática as boas resoluções que tomamos no mundo espiritual, para reparar as nossas faltas passadas e nos fortalecermos para o futuro. É por esse motivo que temos aflições cujas causas não se encontram na vida atual. É que ao reencarnarmos, nós trazemos a bagagem do nosso passado. Cada um de nós retorna com a aflição que diz respeito ao seu reajuste, à sua reparação. É a doença congênita, a orfandade,
o lar transformado num espinheiro, a esposa indiferente, o marido exigente, o filho rebelde, o patrão tirano. É a doença incurável, a tristeza da alma, a miséria, a angústia, a solidão. De uma forma ou de outra, todos nós temos nossas aflições, pois somos espíritos devedores da lei divina, por isso cada um tem a sua aflição. Seja essa aflição na mente, no corpo, no reino familiar, na esfera profissional, emocional ou social. Portanto, nós podemos afirmar que as aflições, elas decorrem do fundo escuro da nossa individualidade. Tenham elas as causas na vida passadas ou na vida atual. Como diz Joana de Ângeles, as aflições, elas vêm dos profundos arcanos da individualidade. Elas surgem e se estabelecem no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos e das insatisfações. É por isso que o Evangelho nos diz que por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre hoje o que fez o outro sofrer. No passado, nós afligimos sem piedade. Hoje nós sofremos sem paz. Ontem nós traímos, nós abandonamos. Hoje somos abandonados. Hoje amargamos solidão. Ontem nós esbanjamos. Hoje nós sofremos duras carências. Ontem nós afligimos sem misericórdia. Hoje nós sofremos cruéis aflições. Mas aí temos uma pergunta. Como pode o homem ser responsável por fatos de um passado que ele não se lembra? E o Evangelho nos diz que até aí está a justiça divina. Pois se nós nos lembrássemos do nosso passado, isso nos exaltaria ou faria com que nós nos sentíssemos grandemente humilhados. Nós não lembramos do nosso passado, mas pelas aflições que passamos, pela vida que levamos, pelas tendências que agasalhamos, nós podemos deduzir o que fomos e o que fizemos. Nós não lembramos nitidamente, mas nós temos a nossa consciência que nos adverte. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós temos o aguilhão da consciência que nos adverte. Muitas vezes, nós queremos porque queremos fazer determinada coisa, que prestem bem atenção como é verdade. A gente quer porque quer fazer determinada coisa, e geralmente não é uma coisa muito boa, né? Mas aí, quando chega na hora H, nós desistimos instintivamente. Algo dentro de nós diz não. Sabem o que é isso? É a nossa consciência nos advertindo para não recairmos no erro que já cometemos no passado. Nós não sabemos exatamente o nosso passado, mas nós temos a nossa intuição, as nossas tendências instintivas, que são as reminiscências do passado. Temos a nossa consciência que nos adverte para não reincidirmos nos erros passados e que nos estimula a resistirmos ao erro. E além disso, nós temos o nosso anjo guardião e os bons espíritos que validaram a nossa encarnação e que fazem tudo, menos violentar o nosso livre-arbítrio, mas fazem de tudo para nos ajudar, principalmente na hora da aflição. E quantas aflições nós passamos neste mundo. Às vezes é uma seguida de outra, parece que elas vêm em feixes.
E isso me faz lembrar a parábola do joio e do trigo, que o evangelista Mateus nos conta no seu evangelho, capítulo 13, 36. Ele conta que um homem tinha um campo onde plantou a boa semente do trigo. Mas aí veio o seu inimigo e semeou a semente do joio. O joio é uma erva daninha que dizem que parece muito com o trigo. E é tanto que em alguns lugares o joio é conhecido como falso trigo. Pois muito bem, quando os serviçais daquele senhor perceberam que o seu inimigo tinha plantado o joio perto do trigo, foram contar para ele e perguntaram: o senhor quer que nós arranquemos o joio? E o senhor falou: não, deixe crescer junto, o joio e o trigo. Quando chegar a época da colheita, eu direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes e lançai ao fogo para ser destruído. Meus irmãos, essa parábola, ela explica o porquê de uma aflição, uma dor, nunca vir sozinha. O campo, ele representa o planeta que nós vivemos. O dono do campo representa Deus. O inimigo é tudo o que é contrário às leis de Deus. Os serviçais e os ceifeiros são os espíritos que trabalham sob as ordens divinas. O joio e o trigo são as nossas más e as nossas boas ações. O dono do campo permitiu que o joio crescesse junto ao trigo até a colheita, simbolizando a magnânima tolerância divina para com os nossos erros no campo terreno, sem destruí-los de pronto, esperando que nós o façamos. Representa a tolerância divina que examina pacientemente nossas más ações, nos dando tempo para repará-las, nos dando oportunidade de arrancarmos dos nossos corações a raiz do joio, ou seja, do mal. Mas nós vamos adiando, até que chega o dia da colheita, quando desencarnamos e temos que prestar conta das nossas ações. Então, nessa hora, as nossas más ações são atadas em feixes para serem queimadas no fogo reparador de uma nova encarnação através das aflições. E Emmanuel diz que nestas horas nós vemos as criaturas se debatendo como se estivesse se afogando em terrível naufrágio. Mas ele fala, é apenas a destruição do joio, ou seja, das nossas más ações, das nossas faltas, dos nossos erros. E da mesma forma que o joio é atado em feixe, uma aflição, uma dor, nunca vem sozinha. E quantas aflições nós passamos no campo terreno. Mas o pior é que tem gente que está aumentando o feixe de suas aflições, com a aflição do fim do mundo, do expurgo, da transição, o que não está dando para entender. Porque a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, fala do fim do mundo, do juízo final. Ela fala do expurgo? Fala. Fala em transição? Fala. Não com esses nomes, mas fala. Desde muito tempo os espíritos vêm nos informando que o planeta está em transição. Desde muito tempo que os profetas, os apóstolos e os espíritos vêm nos advertindo para endireitarmos nossas veredas. Mas o que Jesus disse, o que os espíritos nos advertem, o que os profetas falaram, nós não damos atenção. Nós preferimos os profetas da internet, que marcam mês, dia e hora, fazendo com que muitos entrem agora em grandes aflições. Sabe o que Jesus disse disso tudo? Ele disse o seguinte:
daquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente meu Pai. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Então, meus irmãos, é melhor passar pelo crivo da razão, que diz os profetas da internet. Vocês querem saber dos acontecimentos futuros? Leiam a Bíblia. Leiam o Pentateuco Espírita, principalmente a Gênese Espírita. Leiam Mateus, principalmente a partir do capítulo 24, que nos fala dos acontecimentos futuros, mas também nos exorta à vigilância e ao trabalho. Nos exorta a endireitarmos nossas veredas, ou seja, a endireitar nossas vidas através do bem, nos exorta a evoluirmos. E para evoluir, nós precisamos expurgar, ou seja, limpar de nossas vidas o ruim, o mal, o enfermo, o joio. Da mesma forma é o planeta. Para evoluir, o planeta precisa expurgar, limpar da sua face espíritos que ainda não se comprometeram com o bem, com a paz, com a fraternidade. Meus irmãos, tudo nessa vida se renova em ciclos estabelecidos. Ah, Berna, então tu está dizendo que após esse ciclo o mundo vai acabar? Sim, após esse ciclo será o fim desse mundo de fanatismo, de violência, de maldade, de incredulidade, de egoísmo e de orgulho. Tá, então quando é que esse mundo vai acabar? Quando o bem acarretar a queda do mal. Mas antes do fim do mundo, desse mundo de egoísmo, de orgulho, é preciso que haja um juízo final. Ou seja, o expurgo, a exclusão de espíritos que ainda não têm energia compatível com o novo ciclo que reinará na Terra. E por que juízo final? Porque esses espíritos, eles já tiveram 1000 oportunidades para repararem seus erros, para se melhorarem, para evoluir. Mas eles não aproveitaram as inúmeras oportunidades. Então, é juízo final porque não há mais apelação. Né? Em termos jurídicos falando, não há mais recurso. Eles não reencarnarão na Terra regenerada. Eles serão exilados em um outro mundo, onde trabalharão a benefício desse mundo e da sua própria evolução. Pois Deus não abandona nenhum de seus filhos. Meus irmãos, no período de transição, de reforma, parece que tudo fica desarrumado. Parece que tudo vira um caos. É assim com a nossa reforma íntima. É assim quando nós fazemos uma reforma na nossa casa. E é assim com a reforma planetária. Mas depois tudo fica mais bonito, mais perfeito, fica melhor, fica mais confortável. Portanto, se neste momento de transição, de reforma que está passando o planeta, nos parece um momento escuro, nós não podemos esquecer que após o momento mais escuro da noite é que surgem as primeiras claridades de um novo amanhecer. No capítulo 24 do Apocalipse, João diz: Eis que vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu acredito que ele estava falando da terra regenerada. Mas para que possamos ver esse novo céu e essa nova terra, nós precisamos endireitar nossas veredas, ou seja, precisamos endireitar nossa vida, reparando nossas faltas, mudando nossa conduta, estudando, auxiliando, praticando bem e nos aproximando de Jesus pelo bom pensamento, pela boa palavra, pelas boas ações. Enfim, trabalhando no bem e visando a nossa felicidade futura. E por falar em felicidade,
A minha pergunta inicial foi: como ser bem-aventurado, ou seja, como ser feliz passando por aflições? E depois desse estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que seremos felizes vendo na aflição o remédio que vai operar a nossa cura. Seremos bem-aventurados vendo na aflição construtiva o pagamento de nossas dívidas. E se suportarmos elas com paciência, isso nos poupará séculos de aflições no futuro. Portanto, não basta passar por aflições para sermos bem-aventurados. É preciso que aproveitemos essa oportunidade para transformá-la em roteiro de luz. E conseguiremos, com fé, esperança, trabalho, renovação moral, paciência e muita oração. Então, oremos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos aflitos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por teu amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, tua fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, a nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza neste mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. E que a paz e a luz de Jesus permaneça conosco agora, por todo sempre.